Bom, gente, vamos começar agora a falar sobre o caso quântico, em um pouquinho mais de detalhes. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é quais são os sistemas que eu vou de fato estudar. Ou seja, que sistemas eu vou estar pensando quando eu estou pensando em fazer mecânica estatística nesse caso quântico. Muito grosso modo, o que eu vou estar pensando vão ser os chamados sistemas confinados. E para dar uma intuição do que vai ser um sistema confinado, não, é mais fácil eu dar alguns exemplos de coisas que são confinadas e coisas que não são confinadas. Então vamos aqui ver primeiro exemplos de sistemas confinados. Primeiro, partículas numa caixa. Vai ser um sistema confinado. Por que vai ser um sistema confinado? Porque eu sempre consigo localizar a minha função de onda, os seus altos estados de energia. Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula que está dentro da minha caixa, a função de onda dele vai ser pictoricamente como se fosse uma nuvem de probabilidade aqui, mas está localizada. Ela ocupa um volume infinito, você consegue normalizar ela, tudo bonitinho. Um outro exemplo de um sistema confinado seria um oscilador harmônico quântico. Aqui, exatamente a mesma coisa acontece. Eu tenho a priori um volume que não tem nenhum limite nesse caso, mas ainda assim as minhas funções de onda que dão os autovetores de energia vão ser localizados. Por exemplo, se você olhar aqui, como é que ficaria? Aqui está potencial harmônico, não é potencial quadrático. Como é que ficaria as diferentes funções de ondas? Vão ser coisas que são localizadas. Assim, você não oceano aqui. Então, uma outra possibilidade de ter um estado de energia maior, você ter um estado assim, etc. Mas o ponto todo é que você vai sempre ter autoestados que eles são, digamos assim, localizados. E a razão para eu estar interessado nesse tipo de sistema é que se o meu sistema é confinado, e essa é uma outra maneira de pensar também nos sistemas confinados, isso daqui vai me implicar que o espectro de energia da Hamiltoniana é discreto. Então eu tenho duas razões para eu estar querendo estudar isso daqui. Para eu ter um espectro de energia discreto e para eu ter, na verdade mais importante, para eu ter um sistema que tem uma coisa que eu posso definir um volume para ele. Ou seja, a minha função de onda é localizada, então eu consigo pensar, tá, ok, eu tenho essa região onde a função é maior, então isso daqui eu posso raciocinar como sendo volume do meu sistema. Vamos ver agora uns não exemplos. O poço finito é um exemplo de um sistema que não é confinado. O poço finito seria um sistema em que você tem uma energia potencial que tem essa cara, que é zero. E aqui você tem uma região onde a energia potencial é menor e depois ela vai a zero de novo. Você vai ter alguns níveis de energia quantizados aqui, mas energias acima, isso daqui aqui você vai ter um contínuo no seu espectro. E essas funções de onda aqui que você tem um contínuo no seu espectro, elas não são localizadas, elas são coisas que eu posso essencialmente escrever como uma frente de onda plana vindo em uma direção, outra frente de onda plana vindo em outra direção, você tem uma sobreposição disso acontecendo. Uma outra situação é quando você tem um elétron em um potencial elétrico. Esse daqui é um sistema que ele é relevante para o átomo de hidrogênio. Então você pode colocar um potencial que seria essencialmente assim. Ver que diria que está a uma certa distância. E de novo, a mesma coisa. Quando você tem uma energia que está acima desse limite, você tem aqui um contínuo, que seria exatamente quando o elétron não está confinado
potencial elétrico. Então aqui você tem os níveis discretizados, que são exatamente os níveis em que o elétron está ligado ao próton, que é como você tem o seu átomo de hidrogênio normalmente. E aqui em cima eu teria exatamente os estados onde o meu átomo está ionizado. Ou seja, o elétron foi arrancado do meu átomo. Então ele não está mais confinado pelo potencial elétrico do meu próton. Então você vê que tem aqui um padrão, né? Ou seja, basicamente, se você está pensando num sistema que tem em termos de posições das coisas, como se o limite, medida que o raio fosse preferido de V de R, fosse infinito. Ou seja, a minha energia potencial diverge em todas as direções quando me afasto muito em qualquer uma das direções. Isso daqui é o que vai ser basicamente um sistema confinado. A gente vai estar focando principalmente exatamente nesses dois tipos de sistemas confinados, então a gente não vai precisar ficar pensando em termos de energia potencial toda santa vez. Vai ser normalmente uma partícula numa caixa, que significa que o seu potencial fica infinito fora da caixa e zero dentro da caixa. Ou então uma situação que eu tenho um oscilador harmônico em que o potencial cresce de maneira quadrática em todas as direções, então ele vai para infinito. Como eu já comentei em alguns vídeos antes, os meus microestados, no caso quântico, vão ser exatamente os autoestados de energia hamiltoniana. E agora, o fato de eu estar olhando uma situação em que os autovalores da minha hamiltoniana vão ser discretizados, vai me dar uma consequência interessante, que eu vou sempre ter uma equação lá do meu princípio canônico, da distribuição de equilíbrio do estado, vai ser sempre uma distribuição discreta. Vai ter lá exponencial de menos beta e de S sobre a função de partição. Então agora a minha função de partição tem que ser uma coisa agora que normaliza essa nova distribuição, vai me dar Z igual a somatória sobre todos os estados, exponencial de menos beta e S. Ou seja, no caso clássico, a gente tinha como uma função de partição uma integral, que a gente sempre tinha lá uma distribuição que era contínua. A gente sempre tinha um ρ, uma densidade de probabilidade de equilíbrio. Aqui no caso quântico, como os meus espectros vão ser discretos, quando eu estou olhando o sistema confinado, eu vou sempre ter uma distribuição discreta. Então eu vou ter uma função de partição que vai ser uma soma, ao invés de uma integral agora. Uma outra coisa também é que vocês veem em quântica, que esses autovalores e autovetores da minha hamiltoniana, eu posso identificar eles por números quânticos. Esses números quânticos, eles vão fazer basicamente o papel das coordenadas, no caso clássico. Então, a gente não vai falar do espaço de fase. Por exemplo, no caso quântico, a gente vai estar sempre pensando no conjunto de todos os números quânticos, ao invés de todos os conjuntos de coordenadas juntos, já com suas coordenadas conjugadas. Então, a gente vai ter uma coisa que funciona de maneira parecida, né? A minha função de partição tem mais ou menos a mesma cara, mas a gente está pensando basicamente autoestados mesmo. Ou seja, eu não estou pensando em coordenadas em algum espaço abstrato e eu estou integrando nesse espaço. Eu vou aqui mostrar rapidamente que, na verdade, muito do que a gente já fez no caso clássico carrega para o caso quântico. Primeiro eu vou olhar a derivada de del del beta de ln de z, só que vai me dar agora, de novo, 1 sobre z, del del beta de z, que agora vai me dar 1 sobre z, substituindo quem é agora a função de partição no caso quântico, soma em S, exponencial de menos beta. E isso daqui vai te dar, passando del del beta para dentro, você vai ter soma em S, de menos E de S, E menos beta E de S, sobre Z, que é a minha distribuição discreta. Então isso aqui continua sendo menos a média da energia, continua sendo igual a menos a minha energia interna. Se eu olhar a segunda derivada,
Deu2 beta, deu2 ln de z. Isso aqui ainda vai me dar a variância de energia, se você fizer a conta, exatamente o mesmo raciocínio. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se eu derivar com respeito a uma outra variável, outro parâmetro do qual dependa a minha hamiltoniana. Isso aqui vai me dar 1 sobre z, del θ, somatório em s, exponencial em menos beta. E s, passo de novo del θ para dentro, isso aqui vai me dar s, aqui você vai ter menos beta, del θ, vezes exponencial de menos beta e s. Você tem exatamente a mesma estrutura que você tinha antes. Aparece aqui de novo a distribuição de equilíbrio, então você tem del θ, ln de z, vai ser menos beta, vezes a média de del θ. Ou seja, essas relações todas que eu deduzi no caso clássico, elas vão carregar para o caso quântico se eu definir a minha função de partição, agora como sendo somatória em todos os estados exponencial de menos beta e do estado. E agora, se vocês lembrarem, isso daqui ele vira exatamente os ingredientes que eu usei na minha dedução da conexão entre a energia livre de Helmholtz e a função de partição. Então, continua valendo aquele mesmo passo, aquele mesmo papo que a função de partição, isso é simplesmente menos kBt vezes ln de z. De novo, isso vai depender de eu poder aproximar isso daqui para menos beta, del θ, que seria menos beta, del f del θ. E então isso aqui vai estar relacionado também com aquele papo que eu preciso estar no meu limite macroscópico para essa relação entre a energia livre e a função de partição estar valendo. Então, basicamente, tudo que eu fiz no caso clássico carrega sem praticamente nenhuma alteração no caso quântico. A única diferença é que agora eu tenho uma distribuição discreta, ao invés de eu ter uma distribuição contínua. E, no fundo, a única pergunta que realmente ficaria faltando, né, para essa coisa toda ficar fechadinha, bonitinha, lógica, é como ficaria a dedução, né, do princípio canônico. Porque todos os argumentos que eu dei lá na minha dedução do princípio canônico, em termos lá de como é que deveria ser a ergodicidade, essas coisas, como que deveria surgir a distribuição de equilíbrio, etc. Aquilo lá foi um argumento puramente clássico. Mas, no fundo, se você lembrar daquele argumento, tudo dependia da minha distribuição de equilíbrio de S ser alguma função da energia de S. Daí, a partir daqui, a gente pode usar o argumento de independência para chegar, de fato, no princípio canônico. O problema é que, no caso quântico, isso daqui ainda tem algumas questões que estão em aberto. Ou seja, isso aqui ainda não é uma coisa que está fechada. Isso aqui ainda é meio que assunto de pesquisa. Ou seja, como é que você faz a dedução do princípio canônico no caso clássico. Tem várias abordagens. Posso fazer aqui uma lista aqui, mais ou menos o que cada um está fazendo. Uma abordagem que vocês provavelmente vão ver no curso de pós da mecânica estatística são as equações de Lindblad, que é basicamente o seguinte: nas equações de Schrödinger você está descrevendo um sistema quântico em que ele está isolado. Ou seja, Schrödinger, você tem um sistema isolado. A equação de Lindblad está tentando descrever um sistema aberto, ou seja, um sistema que está interagindo com algum ambiente. O problema é que você, para chegar nas equações de Lindblad, você tem que fazer aproximações, e com isso daqui você chega numa equação, que é a equação é uma modificação das equações de Schrödinger, que é as equações de Liouville, que você tem alguns termos extras que vai te dar uma dinâmica que converge, dadas algumas condições, que
basicamente se resumem àquele limite de interações fracas, essencialmente, ou seja, as mesmas hipóteses que a gente estava usando no caso clássico, que converge para o princípio canônico. Tem umas questões em aberto, principalmente por causa dessas aproximações aqui, ou seja, quando que essas aproximações são boas, quando que eu posso confiar nelas, quando que elas estão me dando uma coisa que não faz o menor sentido. Porque você tem diferentes aproximações, tem um monte de aproximações diferentes que você pode fazer. Algumas externalizam, outras não, outras vão para um resultado completamente diferente. Então, ainda é uma questão em aberto qual é o jeito correto de você fazer essa dedução. Tem algumas outras coisas que têm sido propostas mais recentemente, uma ideia quântica de ergodicidade, essas medidas de ergodicidade quânticas. E uma outra coisa que está parecendo bastante promissor, que é o Eigenvalue. Só para deixar o nome aqui, se alguém quiser dar uma pesquisada bem rápida. Optimization Hypothesis. Esses aqui eles estão tentando estudar como deveria ser a distribuição de equilíbrio de um sistema isolado, ou seja, por que o P de equilíbrio deveria ser só uma função de energia. Porque se você conseguir responder isso daí, você consegue deduzir o princípio canônico, mas também é tudo trabalho que ainda está rolando. Então, não temos nenhuma resposta ainda muito sólida de por que vale o princípio canônico na mecânica quântica, mas a gente sabe experimentalmente que ele vale. Ou seja, você faz o experimento, você consegue fazer a estatística, você vê exatamente o princípio canônico, se você está descrevendo uma situação dessa canônica no seu experimento. Então, ou seja, experimentalmente a gente sabe que está certo, a gente não tem uma explicação teórica ainda de por que está certo. Bom, por esse vídeo eu vou terminar aqui. Eu vou no próximo vídeo fazer alguns exemplos, já fazendo contas, no caso quântico, com o princípio canônico, para a gente ver como é que vai ficar funcionando agora as coisas que a gente viu na mecânica clássica, como é que vai para a mecânica quântica.